É sempre um prazer compartilhar da palavra, né? E não sei quantos estavam aqui na semana passada. Metade. A gente começou na semana passada uma série de imersão no Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas lá do Apocalipse. Então, na semana passada, a gente deu uma pequena introdução sobre por que foram escritas essas cartas, como foram escritas, o que aconteceu historicamente, quem era a igreja em Éfeso, que foi a destinatária da primeira carta. E se você não estava aqui na semana passada, não perca a oportunidade de rever, está lá no Instagram da igreja, está disponível, rever todo esse plano de fundo, por que foram escritas essas 7 cartas. Semana passada a gente debruçou sobre a carta a Éfeso, a igreja em Éfeso, que era a igreja primitiva, que tinha características de uma igreja perfeita, que tinha algumas características muito interessantes para nós copiarmos, mas tinha um recado principal. E esse recado principal é assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Hoje a gente vai dar sequência nessa imersão. E nós vamos dar sequência nessa imersão falando sobre a igreja em Apocalipse, lá em João 16:33. Abra sua Bíblia em João 16:33. João 16 é o último capítulo antes da oração sacerdotal de Jesus, da qual a gente tem falado muito, especificamente 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um pouco antes disso, em João 16:33, Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a principal recomendação à igreja em Esmirna, lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Então você pode mudar agora a página da sua Bíblia e coloca lá em Apocalipse 2. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre, enquanto você está encontrando aí Apocalipse 2, a gente vai falando um pouquinho sobre algumas características da igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna era considerada, foi vista depois como um cemitério de mártires. Esmirna é uma das poucas cidades que é citada lá no Novo Testamento e que hoje se mantém com a mesma grandeza. Hoje ela está na Turquia e o nome dela é Izmir. Ela continua sendo uma cidade próspera, continua sendo muito poderosa. Mas lá no primeiro século, a partir do ano 70, 80 da era cristã, muitos mártires estavam lá em Esmirna, e por estarem em Esmirna foram perseguidos, passaram por tribulações e passaram por muitas dificuldades, e vários deles morreram nessa cidade. E até por isso, a igreja em Esmirna é considerada, conhecida e foi citada por João aí em Apocalipse como uma igreja que passa por muitas tribulações. Vamos ler lá? Apocalipse 2, de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, filha. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação, e a sua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Na semana passada a gente já falou aqui, eu já falei aqui, mas vale a pena rememorar.
é que, diferente das outras cartas, das cartas que tem os livros no Novo Testamento, que eram para ser lidas em público, as cartas às igrejas do Apocalipse eram destinadas ao anjo da igreja, aquele que era responsável pela vida espiritual na igreja. Hoje nós conhecemos como os pastores, como bispos, apóstolos, e cada ramificação da igreja evangélica tem um nome para dar para aquele que é responsável pela vida espiritual da igreja. Então eram direções mais gerais para a igreja, considerando o momento em que ela estava passando. Isso quando a gente está falando da igreja específica lá no Novo Testamento, naquela época em que foi escrito o livro de Apocalipse. Mas para a igreja contemporânea, para nós, essa carta ela é para ser estudada e colocada em prática os ensinamentos que o Senhor Jesus passou através de João para aquela igreja específica, mas para toda a igreja, por toda a eternidade, né? Primeira coisa, Jesus se apresenta para essa igreja de uma forma diferente. Na semana, para Éfeso, ele falou: olha, aquele que tem na mão as 7 estrelas e os 7 castiçais. Para Esmirna, ele se apresenta assim: ao anjo da igreja Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Foi morto e reviveu. Isso traz a realidade da igreja naquele momento, de que a morte para aqueles que estão em Cristo é uma certeza de reviver. Isso traz a certeza de que pode existir uma primeira morte na nossa vida, e alguns não passarão nem por essa primeira morte, mas que existe essa ressurreição, que existe uma vida que é mais plena. E Jesus se apresenta como o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, morreu e reviveu. E ele coloca isso de uma forma, poeticamente, ele fala que ele é o fim e o início. Ele foi morto e reviveu. E por ter sido morto e reviveu, ele tem propriedade para falar para essa igreja de quais são os desafios e quais são as promessas e quais são os prêmios que essa igreja vai merecer. Porque é uma igreja que passa por muitas tribulações. Falando sobre Esmirna, é uma igreja que Jesus começa dizendo para ela: olha, eu sei das suas tribulações e sei da tua pobreza, mas tu és rico. Igreja em Esmirna, eu quero dizer para você, coloca o seu pensamento no lugar certo. Você é uma igreja que não tem recursos financeiros, mas você tem tudo o que é necessário para transbordar a vida para toda a sua região. Você não tem dinheiro, mas é rico em si, porque você tem a presença daquele que é o Senhor. E você tem o cuidado de se manter longe das doutrinas que podem contaminar o Evangelho. E ele fala: olha, eu conheço as suas obras, suas tribulações, sua pobreza, mas tu és rico. E conheço a blasfêmia daqueles que se dizem povo de Deus, mas não o são. Pelo contrário, eles são da sinagoga de Satanás. Então a gente percebe que aí, dentro dessa igreja, existiam pessoas que estavam ali simplesmente para dividir, simplesmente para contaminar o evangelho do reino. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes a gente tem um olhar menos criterioso, menos desafiador para essas pessoas. A gente diz: é um rebelde. Esse é uma pessoa difícil de se lidar. Mas Jesus, quando escreve a carta à igreja, ele diz assim: olha, alguns dizem parte do corpo, mas eles são da sinagoga de Satanás. Alguns se dizem parte da igreja, mas na verdade eles são enviados para a destruição dessa igreja. Eu sei que isso acontece aí em Esmirna. Eu sei que independente do quão vocês sejam zelosos com a palavra, e isso é aparente porque aí na sua igreja, aí no seu meio, tem muitas pessoas que vão morrer em nome do meu evangelho, vão morrer por conduzirem o meu nome. Mas tomem cuidado, porque aí dentro tem algumas pessoas que não passaram pelo novo nascimento. E essas pessoas não estão interessadas no novo nascimento.
mas elas vieram para dividir. Graças a Deus, esse não é um desafio que nós temos na igreja ser, mas é um desafio que a gente tem visto na igreja brasileira. Esse desafio de você ter pessoas que se parecem com o reino, que se parecem, que têm postura e que têm palavras de cristãos, mas que não têm a vida, não têm o desejo pela vida de Cristo, infiltrado no meio da igreja, trazendo divisão e trazendo conceitos que não são divinos. E eu falo conceitos que não são divinos porque eu não gosto muito de ser agressivo, mas trazendo conceitos satânicos. E alguns conceitos satânicos às vezes entram. O que a gente percebeu, o que a gente estudou na semana passada em Éfeso, um detalhezinho, uma coisa pequena, que se transformou num conceito satânico dentro da igreja em Éfeso. Eles abriram mão da dependência de Deus. Abrir mão da dependência de Deus é um conceito satânico. O pecado original foi esse. Abrir mão da dependência de Deus é uma coisa que parece tão pequena. Não, eu vou fazer conforme as minhas forças, eu uso até às vezes a Bíblia para justificar isso, né? Aquilo que tiver à mão, faz-o conforme as suas forças, porque no sepulcro para onde você vai não tem vida. Mas depender de Deus tem que ser a primeira e a última instância do cristão. A dependência divina não é negociável. A dependência divina é a espinha dorsal do cristianismo. E eu quero te levar a pensar sobre isso. Aonde eu tenho tentado não depender de Deus? Aonde o Senhor não é o provedor na minha vida? Porque quando Ele não for provedor, não adianta o que você fizer. Jesus um dia contou uma parábola e disse que um homem muito rico estava acumulando as coisas e veio alguém e disse para ele, louco, essa noite te pedirão a sua alma. E o que tem reservado será para quem? Dependência de Deus. Seja nos negócios, seja no trabalho, seja no estudo, seja na igreja, seja na família, seja no meu casamento. Eu amo a minha esposa, então não dependo da bênção de Deus sobre o nosso casamento. Isso é uma mentira satânica. E essas coisas que parecem pequenas é que nos levam a cair, é que nos levam a renunciar o Evangelho. Coisas que parecem detalhes têm o poder de nos afastar da mensagem principal do Evangelho. E qual é a principal mensagem do Evangelho? Arrependei-vos, porque o fim está próximo. Como tinha pessoas que se passavam por cristãos, ou por judeus, aqui na tradução, pessoas que se passavam por igreja e que eram enviados da sinagoga de Satanás, a gente pode chamar esses caras de espiões. Né? O espião é aquele que vem e se traveste de algo do povo que ele está espionando para ali descobrir quais são as fragilidades e atacar essas fragilidades. E dentro da igreja a gente chama isso de falso profeta. E eu quero te chamar, meu irmão, a quando pregar o Evangelho na sua essência. Porque pessoas podem ouvir o Evangelho pela metade. E o Evangelho pela metade não é o Evangelho. Como o Sérgio costuma dizer, 99% de obediência é desobediência. A Daça falou isso há 2 semanas atrás também. 99% de obediência é desobediência. Se você está 99% seguindo o Evangelho e 1% não está seguindo o Evangelho, você não está obedecendo o Evangelho. A palavra de Deus para nós é: entregue o seu coração na sua inteireza. Não faça como Amazias, mas seja 100% aquilo que você abraçou lá atrás. Paulo diz aos Colossenses, olha, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, andai nele, com todo prazer, com toda a sua força, com toda a sua essência.
E essa igreja, apesar da sua pobreza, apesar da sua prosperidade, da sua pobreza financeira, e com a sua prosperidade espiritual, atraiu muitos desses falsos profetas. E nós estamos numa fase em que nós temos muitos projetos para 2024, nós temos um projeto de crescimento para 2024, e não um crescimento quantitativo, mas um crescimento qualitativo, trabalhos mais concisos com os homens, trabalhos mais concisos com as mulheres, trabalhos mais concisos com as crianças, e fazer com que a igreja tenha o amor genuíno de Jesus transitando, e a presença dele no nosso meio, não só nas nossas celebrações e células, mas todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso projeto. E quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais o inimigo se levanta para derrubar esse desejo e esse amor e essa essência do Senhor que nós queremos buscar. Nós não queremos trazer porque nós não chegamos nela ainda, mas nós buscamos todos os dias, assim como Paulo disse que prossegue dia a dia para o alvo, se livrando de todos os embaraços. E a carta à igreja em Esmirna nos faz pensar sobre ter um cuidado redobrado com quem eu me envolvo e como eu me envolvo. Falsos profetas são enviados, pessoas que têm a aparência do bem, mas que, na verdade, são da sinagoga de Satanás. Lá em 2 Timóteo 2,12, e eu queria que você abrisse, Paulo fala a Timóteo sobre algumas coisas que vão acontecer na igreja contemporânea e que aconteciam lá em Esmirna. 2 Timóteo 2,12 diz o seguinte: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Com essa espinha dorsal que o Evangelho nos traz, de ser 100% dependente dele, Paulo diz a Timóteo, olha, nós não podemos negar os ensinamentos de Jesus em nenhum ponto da nossa vida. Porque se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Essa é a primeira característica do falso profeta. Ele nega, ele relativiza, ele olha para o Evangelho como uma opção e não como a única coisa que resta para se viver, para se estar com Jesus. Cuidado com as pessoas que relativizam o Evangelho. Cuidado com as pessoas que trazem um Evangelho diferente daquele que o Senhor tem nos ensinado. Em Gálatas, Paulo diz, olha, se qualquer pessoa, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos apresentar um evangelho diferente desse que eu vos tenho apresentado, amaldiçoem, porque esse é maldito. Seja anátema. Então, muito cuidado com relativismos gospel, com relativismos cristãos. O evangelho é para ser vivido na essência. E a essência do evangelho é para ser trazida dia a dia para o nosso coração. E foi assim que a igreja em Esmirna, mesmo perseguida, mesmo pobre, mesmo com um monte de falso profeta, sobreviveu e ouviu um ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. E a fidelidade aqui não tem a ver com não pecar, porque sem pecar é impossível o homem caminhar. A fidelidade aqui tem a ver com o arrependimento. A fidelidade aqui tem a ver com o que você faz depois que peca. Na semana passada a gente falou, olha, vai, revisita o seu pecado. Lembra-te de onde caíste, volta lá, resolve a questão, muda o rumo e caminha com Cristo. Ser fiel até a morte não quer dizer que se você pecar, você não é fiel. Porque o pecado
O cachorro late, o gato mia e o ser humano peca. É característico do homem. Mas o que você faz ao pecar, ou ao descobrir a intenção de pecar, é que vai dizer se você é fiel ou não. Sabe, fidelidade tem muito a ver com o que eu creio. Eu só vou ser fiel se eu acredito de fato naquilo. Eu só sou fiel ao meu casamento porque eu creio que o meu casamento foi o Senhor que nos uniu. É o Senhor que nos conduz. E é o Senhor que vai nos receber em sua glória, como um casal. Fidelidade tem a ver com aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero para a minha vida. E eu quero ter uma vida aos pés de Jesus. E uma vida aos pés de Jesus quer dizer que mesmo quando as minhas debilidades vierem, mesmo quando o pecado bater à minha porta, se eu cair, me levantar em arrependimento. Mas a Bíblia nos ensina, se está de pé, vigia, cuida para que você não caia. Jesus disse, olha, vigiai e orai para que não caiais em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ser fiel em todos os momentos da sua vida. E quando chegar o momento da morte, ao invés da morte, você vai receber um prêmio, a coroa da vida. Isso está lá no versículo 10. Não tenha medo das tribulações. Não temas as coisas que há de padecer, porque o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. O diabo vai fazer com que vocês sejam tentados, e vocês terão uma grande tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus é um Deus atemporal. O Deus que eu creio é atemporal. E 10 dias não quer dizer 240 horas. 10 dias quer dizer um período grande. Alguns teólogos falam da semana de Daniel, que 10 dias aqui seriam 10 anos. Outros falam que 10 dias seriam 100 anos. E eu não quero saber quanto tempo é isso. Mas ele disse, olha, você vai ter uma tribulação. Uma grande tribulação, onde muitos de vocês vão ser presos. Onde todos vocês serão tentados, serão provados para desistir do evangelho que vocês abraçaram. Mas ser fiel. Passa por essa tribulação e você vai receber a premiação. E se for de 2 dias, se for de 10 dias, se for de 100 dias, 1000 dias, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu quero ser fiel. Todos esses 10 dias, todos esses 100 dias, todos esses 1000 dias. Mas a tribulação é algo que vai acontecer. Para alguns já está acontecendo. E eu creio que ela já está acontecendo na vida da gente. Soraya essa semana fez um trabalho e ela ligou para mim. Toninho, eu quero dizer para você, olha, eu acho que Jesus já voltou, os santos foram arrebatados e a gente está aqui para suportar essas situações. Por causa de uma situação específica no trabalho que ela estava fazendo. Nós estamos passando por um tempo difícil. E não há como negar isso. E não é um tempo difícil, para lado A, lado B, político A, político B, a empresa A ou a empresa B. É um tempo onde é difícil você ser cristão. É um tempo onde o que nós dizemos pode ser usado contra nós. É um tempo onde você chamar pecado de pecado pode te levar a um tribunal. Mas ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E ser fiel até a morte, eu quando pedalava, eu vou voltar a pedalar, Sérgio? Eu quando pedalava, eu saía daqui de Brasília para ir para Pirenópolis de bicicleta. E se eu saísse daqui pensando em Pirenópolis, eu não chegava lá. Eu tinha que sair do Guará pensando assim, eu vou chegar em Pirenópolis, mas primeiro eu preciso chegar lá na Cidade Eclética. Chegava na Cidade Eclética, eu vou chegar em Pirenópolis, mas antes eu tenho que passar por Aparecidinha do Taboado. Eu tenho que passar por Edilândia, eu tenho que passar por Cocalzinho, eu tenho que subir o monte a Serra dos Pirineus e depois eu chego em Pirenópolis. Ser fiel até a morte não é assim, eu vou pensar na morte, mas pensa no próximo passo.
Ser fiel até a morte é a cada momento eu me lembrar que eu tenho que ser fiel. Porque, pensando em ser fiel no momento da morte, muitos vivem uma vida dissoluta e não têm o tempo de desfrutar da presença de Deus em vida, que é o maior prazer do cristão. O maior prazer, a vida eterna não vai começar quando a gente morrer. Você sabia disso? A sua vida eterna já começou. Agora cabe a mim e a você decidir como eu vou usar os primeiros anos da minha vida eterna. Se numa vida dissoluta ou se numa vida com Jesus. E os últimos anos da minha vida eterna, cabe a Ele julgar se eu vou estar com Ele ou longe dEle. Ser fiel até a morte. Em cada dia, em cada momento, em cada segundo, passando por cada tentação, passando por cada provação, passando por cada situação difícil, passando por cada situação de prazer, passando pelos momentos bons, mas ser fiel em todos eles. E você vai desfrutar da coroa da vida. E no versículo 11, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Eu começo escrevendo para vocês, igreja em Esmirna. Eu começo dizendo para vocês, igreja Ser. Assim diz aquele que morreu e ressuscitou. E termino dizendo para você, igreja Ser, você também vai morrer, mas você vai ressuscitar. E não vai ter o dano da segunda morte. E você vai ter vida em vida. E vida eterna significa presença de Deus. E se você não está preparado para viver 21 dias em jejum e em consagração, se prepara, porque durante toda a eternidade você vai viver em consagração. E você não vai nem lembrar de jejuar, porque a presença de Deus ela vai suprir todas as nossas necessidades. Eu creio numa vida eterna, onde a presença de Deus supre tudo o que nós quisermos e tudo o que nós precisarmos. Eu creio numa vida eterna, no não passar pela segunda morte, em que a presença de Deus não saia nenhum segundo da minha vida. E que eu esteja prostrado diante dele, adorando, e que eu esteja diante do Senhor, me manifestando a minha gratidão e o meu amor por aquele que se deu por mim. E se você crê assim, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Essa é a chamada do Senhor. Você vai ter aflições. Revisitando lá João 16:33. No mundo, vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 26. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Não tem capítulo 26, tá? Apocalipse 26. Diz assim: bem-aventurados os mortos. Não, bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Quem não passa pela segunda morte se torna sacerdote de Deus. Isso é receber a coroa da vida. Receber a coroa da vida é manifestar a glória do Senhor através da minha vida. Na página seguinte, Apocalipse 21:8, diz assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é isso? A segunda morte. E para encerrar, eu queria que você abrisse comigo em Mateus 10:28. E em Mateus 10:28,
Jesus fala também sobre a segunda morte. E ele já disse aqui aos discípulos aquilo que ele diria depois à igreja em Esmirna. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temam a segunda morte. Temam a segunda morte. E, para não passar pela segunda morte, ser fiel até a primeira morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que ouvirem o que o Espírito diz à igreja herdarão os céus, viverão no reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Que o Senhor nos dê alegria para passar pela tribulação. Que o Senhor nos dê fé para crer que a segunda morte não fará parte da nossa existência. Que o Senhor nos dê forças para que todos os dias nós tenhamos a disciplina de ser fiéis. E que o Senhor nos dê graça, que a graça dele superabunde em nós, para que o pecado não faça ninho na nossa vida. Amém? Deus, nós te agradecemos, porque nós temos a oportunidade de aprender do Senhor e saber que passaremos por aflições, que passaremos por tribulações e que muitas vezes morreremos em teu nome, por causa do teu nome, Jesus. Mas nós cremos na coroa da vida. Nós cremos, Senhor, que não passaremos pela segunda morte. E por isso, Jesus, nós te pedimos, encha-nos da tua presença. Encha-nos de ti, Pai. Que as tentações, que as tribulações, que as provações e que o pecado não faça morada em nós. Mas que se passar por nós, Senhor Jesus, seja prontamente advertido, seja prontamente repreendido e nós mudemos de rumo para que não caiamos mais nele. Te pedimos, Deus Santo, sê conosco. Em teu nome, Pai. Amém.